Olá, você é católico? Você já ouviu algum questionamento do tipo, você adora um Cristo morto, olha o crucifixo, vocês adoram um Cristo morto, o certo seria a cruz estar vazia, porque Cristo ressuscitou. Você já ouviu algum questionamento como esse? Você saberia responder, refutar esse tipo de questionamento? Eu vou compartilhar com vocês agora uma situação que aconteceu comigo na minha adolescência. Eu estudava, eu tinha uns 12 anos por aí. E na mesma sala que eu tinha uma menina, filha de pastor protestante, e ela vendo que eu estava usando um crucifixo, que ganhei da minha mãe, era uma herança de vó, então tinha um valor realmente ali muito importante para mim, para a cultura, para a tradição da minha família. E ela questionou, com o dedo em riste, ela apontou dizendo assim para mim. Ela falou exatamente isso que eu falei ali no comecinho. E eu, naquele momento, não sabia respondê-la. Eu não tive palavras, não tive reação. Veio um questionamento, sim, dentro do meu coração, porque parecia que o que ela falava tinha sentido, fazia, né, um nexo ali. Então eu fiquei sem palavras. Desde então eu comecei a tentar entender. Na época eu era imatura, né? Eu não até busquei, mas não entendia. Perguntei para algumas catequistas, tadinhas, dentro da sua boa vontade, elas também não conseguiram me responder essa pergunta. Na época não tinha Google, né? E então tudo isso foi gerando em mim uma dúvida, alguns questionamentos. Conforme a maturidade foi chegando, foi vindo, consegui entender um pouco melhor. Claro que eu ainda sou uma miserável, uma pequena pessoa aqui tentando, mas eu gostaria de compartilhar com vocês aquilo que eu estudei e busquei para entender e que fez uma grande diferença na minha fé, porque a partir disso eu também aprendi a valorizar ainda mais a minha fé católica. Bem, hoje nós temos na leitura, na segunda leitura do primeiro domingo da Quaresma, né? Uma leitura de São Paulo aos Romanos, e um trechinho fala assim, ó: A morte imperou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram de modo semelhante à transgressão de Adão, que é a figura daquele que devia vir. Esse trechinho, ele pode gerar uma pequena dúvida. O que quer dizer essa morte? Essa morte imperou desde Adão até Moisés. O que isso significa, né? Percebo que às vezes os padres não focam tanto nisso. Eu quero acreditar que é por pensar que nós conhecemos tudo isso, nós sabemos. Mas olha, faz falta. Parabéns ao padre que comenta sobre isso também em sua paróquia. Mas veja, pessoal, o que significa isso? Para entender o crucifixo, a gente precisa voltar realmente até Adão e Eva e lembrar que Adão e Eva caíram em tentação, comeram do fruto proibido, que a serpente ofereceu. Adão e Eva queriam ser como Deus e acreditaram que, comendo daquele fruto, conseguiriam ver a verdade, ter o conhecimento de Deus e das coisas, enfim, né? Mas obviamente que somente Deus é Deus, não é possível isso. E a gente tem que lembrar que Adão e Eva estavam no paraíso, eles já estavam com Deus, eles não precisavam ter todos esses trabalhos, esse labor todo que nós temos, porque eles já estavam na eternidade, eles já estavam no paraíso. Mas com essa queda, com essa, com essa maneira, né, de desobediência, essa desobediência, acabou que a morte entrou na história da humanidade. Então, não havia morte, mas a morte entrou por meio dessa desobediência. E diante dessa questão, todos aqueles que morriam a partir de então, a alma ia para o mesmo lugar. Esse termo é conhecido como Sheol, e é o local onde essas almas iam, e é basicamente o inferno. Então, não era justo, certo? As almas boas, as almas más, todos iam para o mesmo lugar. Então, elas permaneceram lá por muitos e muitos anos. Então, veja, hoje a gente considera injusto,
Mas para a época, de acordo com a transgressão que aconteceu, de acordo com a desobediência do homem, era algo justo para a época, né? Mas nós temos a consciência que quando Jesus nasce, quando Jesus vem para a história, Jesus, inclusive, pessoal, é bem importante lembrar, e eu sei que muitos católicos não sabem disso, Jesus é Deus, certo? Esse é um mistério incrível, né? Que a gente não consegue, com a nossa mente humana, imaginar. Mas Jesus, ao mesmo tempo que é filho de Deus, porque vem dele e se encarna aqui na Terra, também é Deus, porque é Deus encarnado aqui na Terra. Então, Jesus, ele vem à Terra, encarna-se aqui como homem, ele vive tudo, tudo que o homem viveu, exceto o pecado. E aí, ele é condenado, nós sabemos bem essa história, logo mais reviveremos tudo isso. Então, ele, ao ser crucificado, ali nós temos o sacrifício perfeito, porque Deus sacrificou-se por nós. Aí nós entendemos o que é salvação da humanidade, porque ele salvou a humanidade não no sentido material da coisa, ele salvou as nossas almas, porque quando ele é crucificado e morre na cruz, ele vai até o Sheol, até o inferno, ele resgata suas almas bondosas, as almas justas, ele resgata todas elas. Fico imaginando São José lá no meio, né? Ele resgata todas essas almas justas e leva elas ao céu, no seu lugar, próximos a Deus. Então, o que acontece no momento da morte de Jesus Cristo é a salvação da nossa alma, a salvação da nossa eternidade, porque a partir desse momento nós temos chance de viver uma eternidade bela e justa, conforme as nossas ações aqui na Terra. Então, quando a gente fala que Jesus Cristo salvou a humanidade, não é algo vago, material, não estamos falando de algo aqui nessa Terra, embora ele tenha feito muitas coisas em relação à nossa humanidade também aqui na Terra, né? Em quesito de respeito e tudo mais, né? Que a gente sabe, a questão de valorização das mulheres, das crianças, que na época não eram nada valorizados, mas com Jesus Cristo nós temos tudo isso também, é um combo, né, de maravilhas, de graças, só que a graça principal está aí, na questão de termos a chance, a graça de irmos para o céu, certo? Então, sim, essa cruz, esse crucifixo, ele tem todo sentido para nós católicos, porque quando eu olho para Jesus Cristo crucificado, eu lembro de tudo o que ele fez por mim. Ele salvou a minha alma, ele deu uma chance para minha alma, apesar de meus pais Adão e Eva. Agora eu tenho um novo pai, eu tenho uma nova mãe, certo? Então, dos meus pais passados, apesar desses pais passados, nós temos agora novos pais. Jesus Cristo, Nossa Senhora. Então, veja a história, né? Como ela é maravilhosa. Então, é importante que a gente tenha essa consciência, esse amor por conhecer a nossa Santa Igreja. Então, hoje, se eu posso, eu consigo responder à altura esse questionamento. Claro que com respeito, com obediência, com suavidade, né? Como diz, né, na carta de São Pedro também, ele escreve sobre isso. Então, é importante estar sempre atento para provar a razão da sua fé. Então, é importante saber disso também. É isso por hoje. Eu agradeço aí a audiência. Até a próxima.